Torcedor do São Paulo, bora acompanhar aqui um vídeo bem legal, pessoal, falando sobre o São Paulo, já projetando as oitavas de final da Libertadores. São Paulo joga contra o Nacional, falando também do trabalho do Zubeldia, que vem fazendo um excelente trabalho, está invicto, ainda não perdeu no comando do Tricolor. Vamos acompanhar aqui, né, a mídia falando aí sobre esse São Paulo que está embalado. Créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, um trecho do Jogo Aberto, Placar TV e também o All Sports. Deixa o like para fortalecer, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A gente pode fechar, não sei se o São Paulo vai gostar desse acordo, Mariana. Ah, não vai não. Porque o Palmeiras possivelmente também enfrente o São Paulo e o São Paulo tem levado a melhor em confrontos de mata-mata contra o Palmeiras. O São Paulo pegou o Nacional, aí... Mais acessível, eu acho, né, Vlad? É isso. Beijo para você, Mário, um abraço para o Bruno, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O São Paulo tem um excelente retrospecto contra o Nacional do Uruguai. Em 4 jogos são 3 vitórias e um empate. O São Paulo nunca sofreu gols da equipe uruguaia, que ocupa a 2ª posição no campeonato, vem numa certa crise porque não conseguiu fazer frente ao Peñarol no campeonato nacional, e também é um time que é comandado pelo Álvaro Recoba, ex-jogador da Inter de Milão, que fez muito sucesso nos anos 90, também no começo dos anos 2000. Tem o atacante Gonçalo Carneiro, ex-São Paulo, que não teve uma passagem muito boa aqui pelo Morumbi, fez apenas 2 gols. Ele tem 7 gols na atual temporada, então ele vem se destacando, pode ser aí um fator preocupante para o tricolor, que se avançar na Libertadores enfrenta o Palmeiras. Zubeldia, que vem numa fase excelente, é a melhor campanha de um treinador desde o Pepe, em 1986. O Pepe conseguiu 9 vitórias e um empate. O Zubeldia tem 8 vitórias e 2 empates. O São Paulo, que folga hoje, só volta amanhã aos treinamentos, visando o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que será no dia 13, no Heriberto Riossi, em Criciúma. Para essa partida e também pelas próximas, em função da Copa América, o São Paulo não vai ter 4 jogadores. O goleiro Rafael, que serve o Brasil, o volante Bobadilla, que está no Paraguai, o Ferrarese na Venezuela e o Rames Rodrigues, que está na seleção colombiana, está fora dos planos do São Paulo. Inclusive o tricolor espera que ele se destaque bastante nessa Copa América para que possa ser vendido no meio do ano. Volto com vocês. Bom, a gente vai conversar também sobre esse chaveamento, porque é isso, existem algumas possibilidades. Sim. O São Paulo precisa passar, e aí pode pegar Botafogo, Isso. pode pegar Palmeiras, podemos ter vários confrontos brasileiros aí na sequência da Liber. E, por exemplo, na... São Paulo. Já falamos que o São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai nas oitavas da Libertadores, mas o que encanta é o aproveitamento do time com o Zubeldia, conseguindo resultados, pontuações e tá mostrando força. Zubeldia. Ai, São Paulo. Se controle, Sgarbi. Daqui a pouco é o Inter. Se controla, 6 menino. Libertadores e 6 Mundiais em campo. 2 tricolores. Brasil versus Uruguai. Tradição pura na América do Sul. São Paulo e Nacional vão se enfrentar pela 3ª vez nas oitavas de final da Liberta. Em 92, ano do primeiro título são paulino, 2 vitórias brasileiras. A volta no Morumbi foi marcada por gols dos zagueiros Ronaldão e Antônio Carlos. Em 2008, empate fora e outro 2-0 em casa. Adriano Imperador e Dagoberto foram para as redes. Ao todo, são 10 partidas contra os uruguaios na história, com 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Detalhe, esses tropeços aconteceram só em amistosos, e o Nacional ainda não conseguiu marcar um gol sequer no estádio tricolor. São Paulo pone 45.000 personas, 40.000 personas, 38.000, 55.000, 60. É para ressaltarlo. Morumbi e Libertadores têm uma conexão diferente. Nesse ano, o São Paulo ainda não perdeu e nem sofreu gols por aqui na competição. Foram 3 jogos na fase de grupos com 2 vitórias e 1 empate. Agora, quando o assunto é o mata-mata da Liberta, o São Paulo não perde em casa desde 2016. E a decisão das oitavas de final em 2024 vai ser nesse gramado. Voltamos ao presente. E a fase com o comandante Luiz Zubeldia é ótima. 10 jogos de invencibilidade, 19 gols feitos, 4 sofridos e uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa. 8 anos atrás, o São Paulo de Edgardo Bauza era derrotado na semifinal pelo Atlético Nacional da Colômbia, por 2-0 em casa.
com 2 gols do atacante Borja. Só que existe um grande asterisco nessa invencibilidade de 2017 para frente. O tricolor avançou para o mata-mata da Libertadores apenas uma vez nesse meio tempo, em 2021, empatando no Morumbi as oitavas contra o Racing e as quartas diante do Palmeiras, sendo eliminado no Allianz depois. Falando no Verdão, se avançar, o São Paulo pode reencontrar os rivais, mais uma vez nas quartas de final. Ou seja, 2024 tem cara de tira-teima. O que vai entrar em campo? O presente de uma equipe que volta às oitavas após 3 temporadas ou a história gloriosa de um tricampeão da Libertadores? Dedê, São Paulo é um time que cresceu mesmo, porque o Zubeldia chegou, muita gente não conhecia, e ele foi dominando o elenco, dando rodagem para os jogadores, nem sempre repete as escalações e até por vontade própria, e tem uma energia, tem um jeito de contagiar os jogadores, eu estou impressionada com ele. Ele está fazendo realmente um trabalho muito interessante, mas a gente tem que também, Loirão, se você me permite, a gente tem que elogiar o torcedor são paulino, claro, porque o Zubeldia, na última coletiva, ele falou dos números, né, expressivos do torcedor no Morumbi, 55, 45, 35, 40 mil torcedores acompanhando o time. Isso passa muito pelo que ele vem fazendo e resgatando esse sentimento do torcedor são paulino. Óbvio que a Libertadores é uma competição que o São Paulo conhece bem, gosta de disputar essa competição. Pô, vi imagens ali de 92, a época eu ficava de gandula no São Paulo, então São Paulo está tentando resgatar aquele bom momento do São Paulo em Libertadores e passa por esse grande trabalho do Zubeldia. Você era gandula? Gandula, velho. Muito tempo ficando de gandula. Só para comprar uma pizza, ganhar um trocadinho para comprar uma pizza. Mas era aquele gandula que retardava o jogo ou era aquele bem corretinho? Treinadinho. Bem, a bola é rápida agora, então toma. Não, agora segura, agora esconde a bola. Era treinadinho. Moleque esperto. Aguenta, né? Saiu de gandula e virou pentacampeão. Olha, que detalhezinho, tá bom, né? Não tinha pensado nisso. De gandula pra pentacampeão. Que isso, hein, moleque? E hoje é terça, hein? Dedê. Vamos continuar falando do Palmeiras. Zubeldia que sabe, continua invicto. Zubeldia está sendo chamado. Olha, mas eu vou dizer um negócio. Tá dando gosto de ver o São Paulo jogar algumas partidas aí. Mas ele tava tomando sufoco do o Cruzeiro. Do Cruzeiro até o jogador lá ter sido expulso corretamente, o Marlon. Mas o amigo tava tomando sufoco. Essa bola, você viu que bate na linha, cara? Ela bate na linha da pequena área e dá uma subidinha enganando ali o goleiro Anderson. Mas é possível, isso é pintado, gente. Então, mas viu, ô Xomani, às vezes afunda um pouco, né? Acho que coincidiu com a tinta, né? E foi um belo gol, né, do Lucas, um bonito gol. Que não é mais calvo, Caleri, gente, é tinta hoje. Olha só que defesa do Rafael. Essa defesa do Rafael maravilhosa. O São Paulo, eu diria que ele se encontrou com o Zubeldia, né? Sim. É um time perigoso no ataque. É um time organizado na defesa, claro que dá uma olhada como é que tá o jogo. Tem. Aí o cara é expulso. Não tem hoje no futebol brasileiro alguém que joga o futebol perfeito, maravilhoso. O tempo inteiro. Mas assim, eu acho que o São Paulo teve uma evolução. O São Paulo teve uma evolução com a chegada do Zubeldia. E essa vibração dele, além da parte tática, porque a gente já tinha elogiado o Zubeldia desde o ano passado, na época da LDU, né? Além dessa parte tática, tem a coisa da vibração, né? Cara, isso eu acho que passa tanto. Passa muito. Ele vibra com a torcida, com os jogadores, entendeu? Eu acho que isso é muito positivo. E assim, o São Paulo, que era um time que pra mim ia brigar por Copas, pode de repente, se continuar nessa batida, sonhar com o Campeonato Brasileiro. Eu não descartaria no Brasileiro, tá? Nas Copas eu acho que o São Paulo vai ter um baita sucesso aí. São Paulo pode até ser campeão de Liberta e de Copa do Brasil, mas no Brasileiro, com a pontuação nessas 7 primeiras rodadas, não dá para descartar o tricolor. E o Lucas, né, voltou a jogar muito bem, isso é um ponto muito positivo. Diferente. O Lucas, o Caleri e o Rodrigo Nestor fazem muita diferença pro meio campo do São Paulo. É impressionante quando esses três estão numa noite iluminada. Jogou muito bem. Ele é um jogador muito regular. Assim como o Lucas, quando tem, obviamente, a chance física. Ele é muito bom, Facicano. Também. Não, regular que eu digo, porque a regularidade dele é sempre de boas atuações. Tem que dizer assim que ele mantém uma média, né? E ele é muito regular, assim, sempre jogando em alto nível. O próprio Lucas, ele é um fator diferente. O Caleri é um centroavante gigantesco, Golaço, né? Do Caleri de cabeça. E o Caleri ontem, o cara podia ter quebrado a perna dele. Poderia, foi uma ignorância. E esse menino, o Marlon, ele não é violento, cara. Eu não sei o que se passou na cabeça dele naquele momento. Pois é, uma entrada ignorante. São Paulo
Luciano. Não, é um cretino. Não, a entrada, gente. São Paulo trabalha muito bem as pontas, né? Com a chegada do meia ali, com os laterais. O corredor central também, quando o São Paulo engata aquela velocidade, principalmente com o Lucas Moura, né? Luciano. O que é, cara? Eu queria mostrar aí o gol do... O que é, cacete? Pô, mas você parece bobo, velho. Puta vida, cara. Olha o gol do Lucas. Olha o gol do Lucas. Aí, é o cara que pintou a faixa. O que é? É um cretino. É um cretino. Ô, senhor Mani, vamos falar do... Parabéns ao São Paulo, tá super bem. O Zubeldia... Não perdeu até agora. São 8 vitórias e 2 empates. O Quesada falou uma coisa que é São importante. 11 jogos sem perder o São Paulo. Fantástico. Não, fantástico mesmo. O Campeonato Brasileiro é o seguinte. É para você jogar com a estabilidade de sempre estar olhando para a parte de cima da tabela sem desgarrar. Porque é um campeonato que você constrói, obviamente, a sua campanha nessas primeiras rodadas. Mas é lógico que nas últimas 10, como fala muito bem o Guardiola, é onde vai ter o sprint final. Então, se você tiver próximo ali 2, sempre 3 pontos do líder, é onde você começa a jogar essa pressão. E ao mesmo tempo, você competindo no brasileiro em alto nível, você mantém bem a competitividade nas Copas. Nas outras. O grande erro de equipes é abandonar o brasileiro para jogar as Copas, porque você deixa de ter um campeonato bom para você disputar com possibilidade de título e você ao mesmo tempo passa a desvalorizar, obviamente, o seu lado competitivo e estraga todo o projeto, entendeu? Deixa eu dar pode acontecer. Deixa eu dar um recadinho aqui. São Paulo e Nacional tem uma ampla vantagem, superioridade de São Paulo historicamente aí em relação ao gigante uruguai. A gente tá vendo aí o Caleri e do outro lado o Gonçalo Carneiro, que já figurou no elenco São Paulino, né? Foi importante, né? Do título, né? Fazendo gol naquela disputa de pênaltis. Que ano que foi aquilo, Raí Monteiro? O Carneiro jogou no São... Eu não sei se ele chegou a participar de campanha de título, do Paulistão, ele não tava, não. Ele teve alguma decisão lá ele bateu um pênalti de cavadinha e tal. Foi a final do Paulistão de 2019. Aí. Semifinal, perdão. Semifinal. O Paulo elimina o Palmeiras e perde a final pro Corinthians. Pro Corinthians, exatamente. No finalzinho do jogo. O Nacional, Mal, tem um retrospecto de... Assim como o Peñarol, é curioso isso, os dois uruguaios, né? Eles têm um retrospecto de invencibilidade muito grande em jogos de Libertadores como mandante. O Peñarol, se não me engano, mais de 15 jogos. O Nacional tem uns 2 anos que não perde jogando em casa. Na primeira fase chegou a tomar um 2-0 do River no Parque Central, mas buscou empate com 2 gols, inclusive, do Carneiro, né? O São Paulo é favorito, Mal, para avançar no duelo. Mas não será um jogo fácil. Jogar no Parque Central não é nem um pouco tranquilo, né? É aquele estádio típico de Libertadores. Pequeno, acanhado, alambrado colado na linha lateral. O estádio todo cercado de arame farpado. Vai ser uma batalha. Sim. Vai ser bem difícil para o São Paulo esses jogos contra o Nacional. Primeiro jogo lá, o segundo jogo no Morumbi. Mal, sobre esse confronto que é interessantíssimo. Um ingrediente muito interessante. O Nacional precisa de uma vitória para se classificar para o Mundial de Clubes. Porque, dependendo, obviamente, de alguns aspectos, né? Se ele vencer este jogo, ele se coloca na condição de se classificar ao Mundial como um ranqueado. O Mundial terá algumas vagas para sul-americanos, você já tem algumas definidas, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e tal, são 4 vagas. É o Mundial de 2025. 25, o Super Mundial do ano que vem, né? E se um desses times vencer a Libertadores, Palmeiras, Flamengo ou o Fluminense, né, vencer de novo a Libertadores, a 4ª vaga vai para o ranking, que não pode ser, entre os melhores ranqueados não pode ser nem um brasileiro, nem Boca e River. Então, sobra o Nacional. Só que para ele conseguir essa vaga, ele precisa ganhar um jogo. Ele precisa de mais 3 pontos na Libertadores para ter essa vaga ao Mundial de Clubes. Eu entendi. Não é fácil, complicado essa coisa aí do mundo super mundial. Espero que você tenha entendido, então tem um ingrediente a mais. Simples, né, Mal? Ele precisa ganhar o jogo. Se o Nacional, se ele for eliminado pelo São Paulo, ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, ele está classificado para jogar o Mundial de Clubes. Desde que um desses exatamente, três vença a Copa Libertadores dos brasileiros. A Copa Libertadores, Pois é, tá aí o confronto. Acho que do sorteio, os São Paulinos até acharam, bom, legal, poderia ser pior o adversário e tal. O Nacional também, né, Mal? Eu vi ontem uma entrevista de um diretor do Nacional dizendo que era muito melhor pegar o São Paulo do que o Palmeiras, o Fluminense ou o Flamengo. É um ponto de vista dele, vamos ver. Ele não está acompanhando aí a fase do São Paulo com o Zubeldia, né? Com o Zubeldia, o São Paulo não perde. Com esse treinador argentino, são 10 partidas, 8 vitórias
e 2 empates. Seguindo as esperanças do São Paulino, quando eu medi a reação dos São Paulinos em 2 fases desse sorteio. A primeira, quando saiu o Nacional, opa, até que dá. E depois, quando os caras vislumbram o chaveamento, sabe aquele momento logo posterior? Aí vê se passar do Nacional, como será o caminho. E aí as reações foram um pouco diferentes, digamos, né? Porque o chaveamento tem um quê de Copa do Brasil do ano passado, né? Com Palmeiras e Flamengo pelo caminho, se o São Paulo eventualmente for passando, e esses times forem passando também. Então, acho que o São Paulo pegou o lado da chave mais difícil. O primeiro confronto é acessível, mas é duro, é tradicional. O primeiro jogo, sobretudo, é uma pedreira, lá no Parque Central. E acho que o São Paulo entrou na Libertadores correndo por fora e continua correndo por fora. Agora, o São Paulo na Libertadores já teve times muito piores do que esse e conseguiu incomodar. É um torneio em que o São Paulo, a torcida leva a ferro e fogo. Os jogadores entendem isso. Tem jogadores no São Paulo hoje que só voltaram a jogar no São Paulo principalmente por causa da Libertadores, casos do Lucas e do Caleri. Então, são os líderes do time. Então, acho que o São Paulo corre por fora, mas podendo surpreender, como fez na Copa do Brasil ano passado. A saída da fila, ela tira um caminhão das costas, né, dos jogadores do São Paulo, do clube. Então, eu acho que é uma possibilidade. Assim, a Libertadores tem muito de aleatório, né? Depende muito do cruzamento, do momento em que você pega o adversário. Você lembrou de 92, quando o São Paulo pegou o Nacional no mata-mata? Talvez tenha sido ali que o São Paulo despertou para a Libertadores, né? O São Paulo tinha um time, digamos, mais forte na Libertadores de 87, depois de ganhar o Brasileiro, e morreu na primeira fase com os times chilenos. Na Libertadores 92, ele passou dos bolivianos, depois de ter perdido na estreia para o Criciúma de 3-0. E aí, a partir do mata-mata com o Nacional, ele mergulhou na Libertadores e conseguiu vencer. Mesmo assim, venceu nos pênaltis o News Old Boys. Então, a Libertadores tem muito de aleatório. Ela não é um campeonato de pontos corridos em que o mais regular vence. Às vezes, depende da inspiração do momento. Mas acho que o São Paulo, se não está entre os favoritos, está entre os que podem surpreender. Corre por fora. Perrone, o que você acha? Cara, assim, eu concordo com o Arnaldo, eu acho que não está entre os favoritos. Eu acho que desse lado da chave, eu vejo um pequeno favoritismo do Flamengo, do outro lado eu vejo o Galo como favorito. Aliás, a chave ficou meio... Essa tabela, ela fica meio torta, né? Ela pende para um lado, porque um lado é muito mais pesado, muito mais difícil que o outro. Agora, assim, não vejo o São Paulo como favorito, mas, por outro lado, eu vejo o São Paulo com muito potencial ainda de crescimento. É um time que tem um momento muito bom, mas a gente lembrar, está no início do trabalho do seu treinador. E é um início muito animador. Então eu olho para o São Paulo e vejo, o time é forte e tem potencial de crescimento. E isso transforma o São Paulo num candidato, sim. E ali a gente tem toda a história do São Paulo com a Libertadores, todo o ambiente que tem se formado no Morumbi, e tudo isso fortalece. Então acho que a melhor definição seria não é favorito, mas é um candidato forte ao título. Então, sobre isso, sobre potencial de crescimento, São Paulo não deve contratar ninguém, não deve chegar aí nos jogadores e tal. Mas você entende, Arnaldo, que tem potencial para crescer o time que joga hoje, que já joga melhor do que jogava no começo do ano? Tem. Eu acho que o Zubeldia, na prática, só teve uma semana de treinamento, né? E acumulou jogos. Acho que o São Paulo vai contratar um ou outro jogador, Tironi. Não vai ficar parado no mercado, mas não deve investir pesado. E acho que o São Paulo já tem um bom elenco. A questão aí, eu acho que passa muito pela trajetória do treinador, até que foi campeão da Sul-Americana com a LDU, tem um bom conhecimento dos clubes sul-americanos, como mostrou contra o Tajeres, né, como mostrou contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que o Zubeldia se preparou muito para esses jogos na fase de grupos, já que o São Paulo largou perdendo, né, na sua chave. E entendo que o técnico é um trunfo e tem margem para crescimento, sim. O São Paulo até agora não teve
juntos, e acho que esse talvez seja o principal desafio do Zubeldia, Lucas, Luciano e Caleri. Né? Isso pode ser... aí é que né? Testado, isso é bem entre aspas, testado durante... Você não testa durante o Brasileirão, né? Você tenta ganhar jogos no Brasileirão. Mas é provável que a partir do próximo jogo do Brasileirão, já que o Luciano estava suspenso no último jogo, o Zubeldia experimente colocar os 3 juntos. E aí seria, se conseguir uma forma de encaixá-los, seria já uma margem de crescimento ofensivo do São Paulo lá para o mata-mata da Libertadores. Mas os confrontos têm um aspecto muito, eu acho que peculiar. Né? Então, no caso do São Paulo, jogar contra o Nacional em Montevidéu a primeira, e aí acho que o Zubeldia soube escolher bem até agora na Libertadores, significa privilegiar jogadores que têm uma certa tarimba, nível de competitividade, porque quem for lá jogar no campo do Nacional tentando dar rolinho, vai apanhar. Como fizeram os jogadores do River Plate, né? Que estavam ganhando de 2-0, aí começaram a tentar, né, toquinho para lá, toquinho para cá, aí o jogo foi para o confronto físico, o Nacional empatou e quase virou. Então é um jogo peculiar para o São Paulo. O Nacional estava numa chave, uma das poucas chaves que não tinham times brasileiros, né? Então ele não é tão conhecido assim do público brasileiro nesse momento. E acho que essa margem para crescimento depende muito do trabalho do treinador, que começou muito bem, mas esse trabalho dele se desenvolveu mais nos jogos do que nos treinamentos. Acho que ele tem potencial para melhorar o time. Falando em treinadores, né, o Zubeldia é um treinador desses jovens inquietos, né, e que sabem trabalhar muito bem a questão da categoria de base. O Zubeldia tá adorando trabalhar no São Paulo. Ele está encantado com o clube, com o tamanho do clube, com a torcida. Algumas peças ele olha e fala, né, são jogadores extraordinários, extra série. Ele está apaixonado pelo Lucas Moura, o que o Lucas Moura entrega para ele de variações e o quanto o São Paulo cresce quando o Lucas Moura está jogando e está jogando bem. Então, assim, é um momento que é ótimo, é um momento de resultado, é um momento que, assim, a torcida quer ir para o Morumbi e quer ir embora do Morumbi com resultado positivo, vencendo. É o meme, é aquela coisa do Zubeldia malucão. Então, assim, o momento é muito bom. É extraordinário o que o São Paulo está vivendo. E pensar que quando o São Paulo estava com o Carpini naquele momento de instabilidade, tinha São Paulino falando que o ano tinha acabado, que o São Paulo ia morrer na primeira fase de grupos da Libertadores, ia brigar para não cair, talvez uma Sul-Americana se fosse bem. Hoje o cenário é completamente diferente. Hoje o cenário do São Paulo a final da Champions, de Borussia e Real Madrid, para ver quem vai perder para o São Paulo no Mundial. Tá sim o torcedor do São Paulo, mas esse empolgômetro é na arquibancada para fora do estádio. O PVC rindo aí. É uma empolgação para fora do estádio para fora. Isso não entra no CT. O CT é trabalho, foco e trabalho. O São Paulo ganhou 2 dias de folga, mas volta o trabalho e o foco para esses... vai conhecer daqui a pouquinho o adversário das oitavas. O Zubeldia vai acompanhar esse sorteio, saindo o adversário, o grupo de trabalho, a comissão técnica, mesmo com esses dias off assim, para os jogadores, o Zubeldia vai trabalhar que nem um maluco já de olho no adversário. Ele já está esperando sair o sorteio, saiu o adversário, já vai trabalhar pensando nesse jogo. Então, assim, é um momento legal, bacana, porém é um momento de pés no chão, que ninguém fala, esquece, São Paulo agora é favorito em tudo. E isso tem sido o segredo, a chave do segredo do São Paulo é manter esses pés no chão, sem empolgação, sabendo que uma hora esse time vai perder. E aí a reação dessa derrota, independente se for no Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, vai ser aí o importante saber como é que vai ser a reação do time para a sequência do ano. Tá aí, galera, pessoal falando sobre o São Paulo, elogiando o trabalho do Zubeldia, já projetando também as oitavas de final da Libertadores, onde o São Paulo joga contra o Nacional. Como a gente viu aí, o São Paulo tem um retrospecto muito bom contra o Nacional do Uruguai. A gente espera que mantenha, né?
essa boa vantagem que tem jogando contra o Nacional. Vale lembrar que o primeiro jogo é fora de casa, é jogo da volta do Morumbi. O São Paulo avançou em primeiro do grupo e o torcedor já fica na expectativa para essas duas partidas das oitavas de final. Vai ter aí mais de 2 meses para o Zubeldia preparar o time, mas enquanto isso, o time segue jogando o Brasileirão. As oitavas, né, vão ser disputados, os jogos vão ser disputados em agosto, mas o torcedor já está na expectativa. Tem tudo para ser dois bons jogos, né? O Nacional é um time também muito forte. Acredito que o São Paulo não vai ter vida fácil, mas tem todas as condições de avançar sim para as quartas de final. Tem um possível confronto, né? São Paulo avançando, tem um possível confronto de times brasileiros nas quartas de final da Libertadores, mas primeiro é pensar nas oitavas, aí sim depois pensar ali em uma possível quartas de final. O São Paulo vem jogando bem e isso deixa o torcedor confiante e empolgado para a sequência dos próximos jogos. O Zubeldia está aí invicto, ainda não perdeu, a gente torce para que continue fazendo esse belo trabalho. É claro que uma hora ou outra vai acontecer a primeira derrota, mas a gente tem que elogiar, né? Quando o trabalho está sendo bem feito, a gente tem que reconhecer e elogiar, e isso o Zubeldia vem fazendo muito bem, né? Um excelente trabalho, conforme foi citado aí pelo André Hernan. Ele está adorando trabalhar no São Paulo, o torcedor está se identificando bastante, né, com o Zubeldia. É um cara elétrico ali na beira do campo, é um cara que não gosta de perder e ainda não perdeu do comando do São Paulo, está fazendo um grande trabalho, o tricolor está voando. Vamos aguardar, né? Agora mais ou menos 10 dias para o São Paulo voltar a jogar pelo Brasileiro. Vai ter esse período aí sem jogos. Enquanto isso, vai ser muito bom, né, para o Zubeldia ir preparando o time aqui no futebol brasileiro, né? Como o calendário é muito apertado, os treinadores têm pouco tempo para treinar, para dar treinamento, né? E agora o Zubeldia vai ter esses dias aí, com certeza vai aproveitar muito bem. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.